Oi, gente, uma boa noite. Um domingo maravilhoso, né? Pelo menos pra mim foi maravilhoso, né? É gostoso, né? A gente passar um dia com a família, com as pessoas que a gente ama e comendo, principalmente, coisas bem deliciosas, né? E é isso que a gente tem que fazer mesmo no domingo, no final de semana, comer coisas gostosas e estar com as pessoas que a gente ama. Muito boa noite, Marcelo. E é isso aí, gente. Domingo é um dia maravilhoso e eu adoro domingo, né? Porque a gente pode fazer as coisas com a família, né? E comer coisas gostosas. Não tem coisa melhor, né? Verdade. Sempre, né? Então é isso aí, gente. Vamos lá. Vamos começar. Eu vou falar sobre um livro, né? Quer dizer, é um vídeo que eu vi sobre um livro, A Bússola e o Leme, né? O autor é Haroldo Dutra Dias, né? Então, vamos falar um pouquinho só desse vídeo. Quer dizer, um pouquinho não, acho que eu escrevi até bastante coisa. Mas chegou assim no final, não vou falar muito sobre o Leme, né? Mais sobre a bússola. Então tá, vamos começar. Vocês sabiam da história da andorinha do Antártico? Esses pássaros, eles são maratonistas da imigração e percorrem até 71 mil quilômetros, nossa, por ano do hemisfério norte ao hemisfério sul. Segundo pesquisas da Universidade de Oxford e Singapura, possuem um visor, esses pássaros, eles possuem um visor de campo magnético, assim eles podem literalmente enxergar manifestações da magnosfera terrestre para empreenderem os longos voos migratórios. Cientistas já sabiam que os pássaros são capazes de perceber o campo magnético da Terra. Você já pensou, gente? O pássaro ele consegue identificar o campo magnético, né? Desse mesmo modo, tinham conhecimento que essa percepção se assemelhava a uma bússola. Não sabiam, porém, que essa sensibilidade era o resultado de elementos bioquímicos presentes nos olhos do animal. Olha só que interessante, né? Em outras palavras, esses pássaros eles podem enxergar os efeitos das linhas magnéticas do planeta terrestre. As aves migratórias podem ler o céu. A andorinha do Ártico, ela atravessa vastas regiões marítimas, experimenta bruscas mudanças no meio ambiente, vence enormes desafios, mas sabe aproveitar as oportunidades que surgem no locais de reprodução, onde encontra alimentação e abrigo, e embora seja pequenina e leve, a andorinha do Ártico é uma heroína, possui uma resistência inacreditável para lutar contra ferozes ventos e algumas vezes até viajar mais de 500 quilômetros por dia. Olha só, gente, que coisa, não? Mas não é só isso. Sabe também quando é hora de começar a viagem, quando é hora de parar para descansar e quando é hora de continuar. E se não fosse essa habilidade toda para reconhecer e entender o ambiente à sua volta, ela estaria apenas batendo asas em vão, sem sair muito do lugar, desviando a sua rota para onde não tem abrigo e alimentação, e vivendo em um eterno inverno. Mas por saber e entender a direção e o sentido e os ventos para a andorinha do Ártico são sempre favoráveis. E essa espécie é um dos únicos animais que conseguem aproveitar 2 verões por ano. Inverno não dura para sempre. Toda crise, ela chega, ela faz uma bagunça, ela destrói muita coisa. Renova coisa, mas ela não fica para sempre. A vida muda, muda mesmo. E aí vai para a nova primavera. O verão depois muda de novo. Essa perspectiva é bacana, porque ela evita o desespero. E hoje o grande problema das pessoas é o desespero. Porque elas acreditam que aquela crise vai ser interminável. Não vai ter fim. Ela não vai conseguir vencer aquilo. E a mensagem central do livro é essa.
que fica tranquila, as coisas que tem um processo, as coisas têm tempo. Então, a gente escolhe uma estratégia, confia que o tempo é reciclo. As coisas não vão e vêm, elas vão e vêm, quer dizer, desculpa. O livro A Bússola e o Leme, ele foi publicado pela primeira vez em 2019. O autor é Haroldo Dutra Dias. E além de escritor, Haroldo é juiz na Justiça de Minas Gerais, humanista, tradutor e palestrante internacional. Há mais de 20 anos, ele vem estudando como filosofia, psicologia, habilidades socioeconômicos, emocionais e espiritualidade, através de analogia de altos e baixos da vida, como a imigração da andorinha do Ártico. Como o voo de uma aeronave comum, o livro te ensina a reconhecer, compreender e utilizar os padrões internos e externos que regem essa odisseia humana, para te ajudar a fazer escolhas mais adequadas, se tornando uma pessoa melhor e aproveitar a viagem ao longo da vida. O que diferencia uma jornada de sucesso são indivíduos ou equipe de empreendedores que conseguem entender por que é que eles estão fazendo o que estão fazendo. Como lidar com as crises no sentido de deixar muito claro, crises são periódicas e não são aleatórias, não é um caos. E a gente precisa estar preparado para isso. E por isso que eu uso a analogia da andorinha, porque ela vive 2 verões, ela vive coisas maravilhosas, aventuras maravilhosas, mas na verdade eu até uso uma frase que é toda primavera está em 2 invernos. Uma grande dificuldade do empreendedor é quando ele está na primavera. As coisas começam a dar certo, o dinheiro começa a entrar, a empresa começa a crescer, e aí ele se entusiasma que ele acredita que a primavera é permanente e deixa de agir com uma certa prudência, que é guardar um dinheiro, se precaver e imaginar que teve um inverno anterior. E aí o seguinte é onde acontece, tem um crescimento irracional. A maioria das empresas que vão à falência são estatísticas de recuperação judicial de empresas, e elas têm uma dificuldade de lidar com o período da bonança, no momento em que tudo estava bom, e cometeram a imprudência de não se precaver, né, gente? A gente também tem que ver que a gente tem que se prevenir financeiramente para quando acontecer alguma coisa, alguma crise, a gente tá bem, né? Observe o mecanismo da natureza como isso se processa e que você consiga manter essa proa com inteligência. Como Dante fala, eu tô aqui com uma proa apontada, mas aí tem uma formação de nuvens. Eu tenho que fazer um desvio, eu tenho que desviar, eu tenho que ter uma estratégia para poder enfrentar aquilo. Depois eu mantenho a proa, o plano de voo, para que a jornada da vida seja bem sucedida. O autor ressalta que precisamos de um conjunto de estratégias, isso é, exige planejamento detalhado, execução primorosa e uma dose de propósito. Então a gente sempre tem que utilizar os nossos planejamento detalhado, tem que ter uma execução primorosa e uma dose de propósito, né? A gente sempre tem que ter um plano de voo capaz de atingir os nossos desafios, que deve conter no mínimo 5 elementos: propósito, recursos, ação, consolidação e aprendizado. Então vamos ver cada uma delas. O propósito. Pense por um momento, o que você faria se soubesse a data da sua morte? Meu Deus, que horror, não? A duração da vida humana, ela é limitada por isso, que ela é preciosa. Viver com propósito está ligado diretamente com o valor que damos a nosso tempo e é a maior expressão de gratidão que podemos atingir. Mas a maioria das pessoas são movidas pela dúvida, pelo medo, pela insegurança. Elas enfrentam uma dificuldade enorme para encontrar o seu propósito de vida, porque imaginam que podem substituí-la se der errado. Sim, Marcelo, tem muito a ver com o nosso P8P, né? Nosso padrão de 8 passos. Tudo se baseia nisso, né? Que a gente sempre tem que ter sonho, que seria um propósito, né?
a gente tem que assumir responsabilidade, a gente tem que começar a agir, né? Então, tudo se baseia nisso, tudo se baseia no nosso padrão de 8 passos, no nosso sistema INA, que é que a gente tem a capacidade de aprender tudo isso, né? E aí, o que o autor nos diz sobre o verdadeiro propósito? Ele nasce com a gente, ele faz parte de nós e ele é inegociável e intransferível. E o processo de definição do propósito passa pelas etapas de identidade, valores, missão, metas e significados, quando sabemos quem somos e estabelecemos claramente os valores quando definimos nossa missão e desdobramos ela em metas significativas que estamos em condições de dar significado a cada etapa da jornada. Muitas pessoas cometem erros em dar significado somente à linha da chegada ao pódio, né? E não é assim, né, gente? A gente tem sempre um começo, um meio e um fim. E não só esperar que a gente tem um começo e depois já vai direto pro final, né? A gente sempre tem todas as etapas, né? E a pessoa que não se encontra, ela tem uma dificuldade de se adaptar, ou porque ela superestima as suas capacidades, ou porque ela vive numa redoma, ela não consegue entender. Então, tem pessoas que também perdem o sentido da vida. É uma profunda crise. E aí, esse sentido da vida, né? As pessoas começam a tomar antidepressivo, porque perde o sentido da vida, começam a consumir remédios, né? Para dormir, e o sofrimento mental tem aumentado e tem provocado jovens, alunos de medicina, cometendo suicídios, empresários bem-sucedidos entrando em crise. Sim, é a jornada da nossa vida mesmo. Você precisa se conhecer. Qual a sua formação? E a partir daí o propósito vai surgindo. Ela vai surgindo da sua individualidade, de quem você é. Então, não é uma coisa que você estabelece. É uma coisa que você descobre. Ela nasce desse processo de autoconhecimento. Agora nós temos a parte dos recursos. Para que o propósito seja sustentável, ele é necessário uma gestão eficaz dos recursos. Mas não pense que os recursos sejam apenas materiais. Eles são importantes, mas se ninguém constrói a verdadeira prosperidade apenas com dinheiro, não importa quantos dígitos você tenha na sua conta bancária, o quão alto você tenha subido na vida. O tempo é sempre o seu recurso mais precioso. Sempre chega um momento em que a gente faz tudo para simplesmente ter um pouco mais de tempo, que é o tempo, é o único recurso da vida que não pagamos nada para receber, mas ele cobra um preço caro para ser usado. Por isso, não jogue o seu tempo fora com aquilo que não está ligado diretamente ao seu propósito. Então é isso, gente. Nosso recurso, a gente tem que aproveitar o nosso tempo, né? E a andorinha, ela tem asas, ela tem um senso de direção, ela tem um olfato, ela tem uma série de recursos biológicos que permitem a ela a fazer essa migração. E nos quais são os nossos recursos, os 10 psicorrecursos, eu não quero achar 10, é apenas um recurso pedagógico para auxiliar as pessoas, que são os mais relevantes. A identidade, que é como você comunica a sua individualidade, a sua identidade, que você nunca vai ser aquilo, além daquilo que você define que é. Então, põe limite, é a nossa crença, é o que você acredita que você, então, você acredita que você é. Então, você fala assim: eu sou incapaz de aprender qualquer coisa sobre aviação. Aí você acabou de fechar a porta. Então, não adianta todas as oportunidades pararem por mim e forem mais amplas e eu vou descartar, porque eu já delimitei, por isso a identidade é importante. Quando a gente se compara aos outros, você não percebe seus pontos fortes. Qual é o seu diferencial? E aí nós também temos as nossas emoções. 60% das nossas emoções de relacionamentos são em virtude da nossa falta de habilidade de lidar com as novas emoções, com as nossas emoções. E começar por reconhecê-la, a gente não sabe que é medo, que é raiva.
A gente não sabe o que tem raiva, o que desperta raiva. O que desperta é o automático. Você sente a emoção e acabou. Emoção é primário. E aí a gente precisa conhecer o trabalho todo como um quadro das emoções. Mas o que desperta a emoção, porque ela é ativada, porque ela não é ativada, e o trabalho, isso em detalhes, é muito importante. Comunicação, o poder de pensar. Muitos nossos problemas surgem da nossa falta de habilidade de expressar o que a gente sente, que a gente quer abordar com as pessoas, fazendo uma crítica. Então é verdade, gente, a gente também tem que saber se comunicar com as pessoas. Tem muitas vezes que a gente não se comunica com as pessoas. E como a pessoa vai saber o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está pretendendo fazer? Então, por isso que a gente precisa de ter clareza de dizer e expressar de maneira pacífica e harmoniosa o que a gente pensa. E aí temos a nossa ação. A ação, ela precisamos estar em busca de ação correta. E não qualquer ação. A ação correta deve ter no mínimo o seguinte: elementos, estratégia, ritmo, consistência, precisão, economia e integridade. Então, a nossa estratégia é o que nos aproxima dos nossos objetivos. E o ritmo? E manter o ritmo é recomendável. A consistência são os nossos comportamentos repetitivos, os nossos hábitos. Quando somos consistentes, passamos a imagem de estabilidade, fluidez e confiabilidade. Precisão é o que define o expert do amador. A economia nos diz dos nossos gastos materiais ou não e termos os gastos da nossa energia e da nossa própria vida também. Nesse caso, é bom seguir uma antiga recomendação que diz que devemos ter no mínimo esforço por um máximo de resultado. E o último elemento da ação é a integridade, que está diretamente ligada aos nossos valores, os nossos princípios, a nossa ética e moral. E vamos falar um pouquinho sobre consolidação. O que é uma consolidação? Uma multidão de pessoas que empreendem, que realizam, que atingem seus objetivos, mas poucas pessoas consolidam seus empreendimentos e raríssimas permanecem para contar a história aos netos. A consolidação é o seu legado e passa pelos seguintes elementos: experiência proporcionada, providência, impacto. Então, seja no campo do relacionamentos ou profissional, seja no produto ou no serviço de uma empresa, o que proporcionamos é uma experiência de cunho emocional. Essa é a experiência proporcionada. A previdência está ligada à antecipação e preparação para as crises. Não somos capazes de controlar todas as variáveis, mas podemos ser previdentes, estudando, catalogando, antecipando, se preparando para o pior. Já a providência diz respeito a não se comportar como um predador. Muitas pessoas podem realizar grandes feitos, mas acabam destruindo recursos, relacionamentos e até mesmo o meio ambiente. E aí nós temos o aprendizado, que é a maior recompensa de concretizar um propósito, é o aprendizado ao longo do processo. As pessoas que atingiram elevados padrões de excelência são unânimes em afirmar que se algum problema da vida tirar tudo o que conquistaram, ainda assim elas são capazes de reconstruir tudo do zero novamente. Sabe por que isso acontece? Uma vez concretizado o propósito, conservados seus resultados, a experiência se torna o maior para aquele que empreendeu, realizou e concretizou. E ninguém atinge o seu propósito permanecendo sendo a mesma pessoa. E o mais legal é que, atingindo o resultado esperado, temos grande desejo de compartilhar com as pessoas, de transformar o mundo, tornando ele melhor do que encontramos. Então, a bússola é o centro interior e você encontra o propósito. É saber quem você é e você se situar. É você entender que você nasceu para dar uma contribuição. Então, a bússola é uma referência de direção e onde eu quero chegar. E o leme é a estratégia, é a capacidade de lidar com os imprevistos. Capacidade essa de flexibilidade, adaptabilidade, e a gente sabe, a teoria da evolução, as espécies que sobrevivem não são as mais fortes. Então, gente, era isso.
Então, a gente tem que entender que a bússola é uma referência de direções e onde eu quero chegar. E o leme é a estratégia, é a capacidade de liderar com imprevistos, capacidade de flexibilidade, adaptabilidade, e a gente sabe a teoria da evolução. P8P da nossa vida. Exatamente, Marcelo. E aí, gente, vocês viram que hoje a gente falou muito sobre o P8P, né? Em outras palavras, de outras formas, e também do INA, com certeza, que são os recursos, os valores, a consolidação, a economia, a consistência, né? Tudo isso, ação, né? E então, eu acho que eu nem vou falar sobre mais nada, gente. Então, vamos seguir esse aprendizado. E se vocês quiserem ter mais informações sobre isso, né? A bússola, um é a bússola e o outro é o leme, exatamente. E aí, se vocês quiserem mais informações, isso é um negócio, né? Um negócio que a gente tem, né? Que eu faço parte de empreendedorismo sustentável, né? E que a gente aprende muito. A gente tem uma faculdade dentro dessa empresa, onde a gente aprende tudo, que é o INA, né? E o padrão de 8 passos faz parte de todo esse processo de aprendizado. Então, se vocês quiserem aprender mais com a gente, venha participar conosco, né? Dessa empresa maravilhosa. Entre em contato comigo no Rosi Honda, Produtos Eco, no Facebook. No meu Instagram, @rosikiyomi. E no WhatsApp 16 99733 4003. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Ah, e tem o meu YouTube também, né? Rosi Honda, que eu vou deixar lá gravado essa live, tá bom? Espero que vocês tenham gostado hoje, né? Foi um pouco longo, né? Mas espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês e incentivado e dar um ânimo, um up, para que vocês queiram fazer o negócio com a gente, tá bom? Muito obrigada e até quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, tchau.